Bom dia, moçada! E aí, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar hoje, então, regionalização da América. Espero que você pegue o seu caderno e possa anotar qualquer dúvida. E se tiver dúvida, pode ir lá nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, digita lá Lucas Roberto Mesquita, você me acha e aí pode fazer sua pergunta ou até mesmo assistir novamente essa aula. Ok, pessoal? Então, prestem atenção e vamos lá. Então, regionalização da América. É fácil, porém pode ser complexo se você perder a linha de raciocínio. Então, vamos lá rapidamente para você não perder o foco e ter êxito nesses estudos referente à América. Então, pessoal, nós vamos aqui, critério regional e regionalização, critério geográfico. Coloquei aí para vocês 3 mapas bem significativos. O mapa 1 aqui, à sua esquerda, nós temos o critério básico, o critério mais simples aí, nós chamamos de político-administrativo, que é a América do Norte, a América Central, vermelho aqui, e nós temos a América do Sul, certinho? Então, muito cuidado e muita atenção. Essa aqui é o critério, então, político-administrativo. O mapa 2, nós temos a representação da América anglo-saxônica e América Latina. Opa, aqui nós já começamos a ter uma divisão por civilização, lembra da parte anterior? Então nós começamos a ter essa divisão referente até mesmo à colonização. Os povos anglo-saxões, que eram ingleses, que na verdade colonizaram a África, e esses descendentes vieram colonizar a América, chegaram aqui e colonizaram então a atual América do Norte, com exceção do México, hein? Cuidado, México faz parte da América do Norte, na divisão político-administrativa, e por civilização e também econômica na atualidade, o México faz parte da América Latina. E por que Latina? Porque grande parte desses países aqui, para não falar todos, porque não são, nós temos as Guianas, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, além de algumas ilhas aqui também representadas na América Central, que tem independência ou dependência dos Estados Unidos e da Inglaterra, por exemplo. Então, tirando exceção essas ilhas e esses 3 países que eu citei, os demais foram todos eles colonizados por Portugal ou Espanha, que são de origem latina, a língua. Então, além também da França, que tem até a própria Guiana Francesa aqui também que eu citei. Então, acaba sendo derivações da língua latina, que vem do derivado do latim. Por isso, então, América Latina. Entendido isso? Então, tendo essa representação. Já o seu mapa aqui à esquerda é apenas uma tentativa de mostrar todos os países que nós temos aí na América, no continente americano, certo? Então, pessoal, nós podemos fazer uma divisão da seguinte forma. Se algum dia alguém perguntar para você quantos continentes tem o mundo, nosso planeta possui, aí você, quando se referenciar, você tem que ter cuidado se naquela prova, naquele exercício, ou se aquela pessoa que te perguntou, ela quer que você divida ou não o continente americano. Você pode falar para ela os continentes citando o continente americano e, por seguinte, aí, conseguinte, você dividir no continente americano. Norte, Central e Sul. Certinho? Atenção a esse país aqui, vou setinha aqui. Olha aqui, seu canto superior direito. Nós temos aqui a Groenlândia. Faz parte da América do Norte. Porém, a Groenlândia é da Dinamarca. Olha a sigla aqui, Então, a Dinamarca é um país o quê? Dinamarca é um país que tem a representação europeia, mas aí a Dinamarca, ela acaba dominando a Groenlândia, que faz parte da América do Norte, tá bom?
Então, muito cuidado com isso daí, tá bem? Nós vamos falar mais sobre esses critérios e depois passar esses países aqui com mais cuidado. 3 Américas, como eu já separei para vocês, Norte, Central e Sul. 55% do território da América pertence à América do Norte. Então, nós temos aí 3 países independentes, Estados Unidos, Canadá e México, e nós temos a Dinamarca, como eu citei para vocês aí, administrando a Groenlândia. Então, muito interessante e importante você lembrar disso. Olha só, a América Central tem apenas 2% do continente americano. Desses 2%, nós temos aí uma parte continental e uma parte insular, certo? Então, nós temos o istmo, então, parte do istmo, que é país continental, e insular, que são as ilhas. Entendido isso? Então, porção istmica ou istmo, certo? E nós temos a porção insular. Pode vir dessa forma para você em alguma avaliação. Muito cuidado, tá? Istmo, continental. Insular, ilha. Não esqueça disso. E aí nós temos aí, abriga 7 países independentes, ok? Então, formada por um conjunto de ilhas e o Caribe. 7 países independentes. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto aqui. E a América do Sul, 43%, dividido aí em 13 países. Ah, professor, mas aqui nós temos falando 12. É porque é o seguinte, são 12 países independentes e um que, querendo ou não, nós temos uma influência francesa. A Guiana Francesa, política e economia é resolvida lá na França. Então, ele não tem uma independência, certo? Então, nós temos 13 países, porém, 12 independentes e um que depende da França, que é a Guiana Francesa, ok? E aí, dando continuidade, critério cultural e linguístico. Então, essa divisão aqui começa a ser dividida pela cultura. Opa, passei aqui sem querer, deixa eu voltar. Voltar aqui pra gente continuar. Ok, aqui. Então, critério cultural e linguístico de regionalização, tá? Então, cultura e língua. Então, como eu disse para vocês, nós temos aqui a civilização representada pela América anglo-saxônica, que foram os ingleses que vieram fazer essa colonização de forma inicial, depois com a participação dos franceses, e aí acabaram dando origem a Estados Unidos e Canadá. Então ali nós temos uma mistura muito grande nos Estados Unidos de ingleses, descendentes de ingleses. No Canadá iniciou muito forte essa influência também inglesa, porém os franceses dominaram mais a região, principalmente, pegar a setinha aqui para vocês, principalmente essa área aqui, essa região onde eu estou passando a setinha aí, essa região é a província de Quebec, né? E aquela região ali é bem industrializada, bem desenvolvida, que até está querendo uma separação do Canadá. Está em um processo de movimento separatista. E uma aula pela frente aí nós podemos falar desse processo. Então, a província aqui, de Quebec, que acaba tendo uma predominância francesa. Até um dos motivos aí que querem a separação, certo? E aí, a outra representação que nós temos, como eu já falei para vocês, é a América Latina. Então, essa América Latina aí, os portugueses e os espanhóis dominaram praticamente todo o território, só que não podemos deixar aí de citar Holanda, que é o Suriname, né, atual aí, que teve a influência da Holanda, a Guiana, que teve influência da representação aí dos ingleses, e a Guiana Francesa, que tem a França até hoje dominando o território. Professor, a Inglaterra
tem participação na Guiana hoje? Não. Hoje mais é um simbolismo mesmo, mas a Guiana ela é totalmente independente e consegue fazer seu comércio, sua política, sem até mesmo ter nenhum tipo de vínculo e ajuda da Inglaterra, certo? E aí, nós temos o Suriname. O Suriname, uma região aqui, né, aqui na América do Sul, mais ou menos onde está a setinha aqui. Então, o Suriname, ele já tem uma certa parceria com a Holanda. É independente, tem o seu comércio, tem a sua política independente, porém, todo cidadão que nasce no Suriname, ele tem uma possibilidade, se for do interesse dele, pedir uma cidadania, né, holandesa. Então, é uma possibilidade. Lógico que não é dado a todos. Assim que nasce, você recebe. Porém, é uma possibilidade você receber isso aí se você tiver o interesse, ok? Dessa cidadania holandesa. E nós temos a Guiana Francesa. E aí, sobre a Guiana Francesa, daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais um slide referente apenas sobre a Guiana Francesa, certo? A partir dessa miscigenação provocada pelos processos de colonização que teve início no século, qual século é esse aqui? Século XVI, esses grupos constituíram diversas culturas e identidades próprias. Nós não podemos esquecer que o quê? Esses povos chegaram aqui. Porém, o que acontece? Tinham os indígenas aqui. Nós acabamos de falar. Aqui, por exemplo, tinha os astecas, aqui tinha os maias, aqui tinha os incas. Então, para vocês verem que na aula anterior aí a gente tinha falado referente sobre isso. Então, além desses povos que estão chegando, já tinha os povos que viviam, as tribos indígenas que viviam ali na região. Ok? Então, tendo essa situação aí, tá bom? E aqui a questão da América, né? A questão das características gerais. Nós temos a extensão territorial, extensão essa aí, coloquei apenas a questão simbólica, porque o mais importante para nós é saber a questão da localização. Localização no hemisfério ocidental do planeta, né? Como assim, professor? Meridiano de Greenwich. A leste, nós temos o continente oriental, a leste, né, que é a questão da Rússia, China, Japão. E do lado oeste, no meridiano de Greenwich, nós temos aí o hemisfério ocidental, que é aí onde está localizada o continente americano, certo? Então, localizado aí entre os oceanos Pacífico e Atlântico, né? Questão dos mapas aí, ó. Voltando aqui na questão dos mapas, nós temos aqui, ó, né? Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. Então, qual oceano banha o Brasil? Atlântico. Qual oceano banha, né, que é a região do Chile aqui e tudo mais? Pacífico. Então, muito cuidado, não esqueça disso, tá bom? Voltando aqui. 35 estados soberanos. O que significa isso, professor? Estado soberano, ele tem a sua independência. País nenhum interfere, país nenhum tem direito de invadir ou coisa do tipo. Entendido? 19 estados dependentes. Então, daqui a pouco, eu vou mostrar um slide para vocês, que eu vou dividir todos eles para vocês não terem dúvidas. Porém, 19 estados, né? Lembrando que estados aí são países, mas são 19 estados que dependem de um outro país, para você ver a situação. E 8 territórios pertencentes a outros países, né? Então, ou seja, nós temos 19 países que dependem economicamente de outro país e até politicamente. Mas nós temos 8 territórios que outros países são dono, seja da Europa, seja da Ásia, seja, né, questão da própria América, mas que são donos de ilhas especificamente, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver com mais atenção.
E aqui, igual eu falei para vocês, a questão dos territórios. América do Norte, nós temos 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. Lembrando que eu não coloquei a Groenlândia aqui, porque a Groenlândia é um território que pertence a outro país. Nós temos aí a questão da América do Sul, que aí nós temos Chile, Argentina, Colômbia, Venezuela, Bolívia, né, até o Brasil lá embaixo, como disse para vocês, ó. Nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Professor, cadê o 13º? Olha ele aqui, ó. O último quadro aí, ó. O primeiro à sua direita. Então, olha só para você ter ideia. Guiana Francesa, território que pertence a outro país. Então, nós temos a Guiana Francesa, que é território francês. Por isso que não está aqui. Mas ele faz parte da América do Sul. Tá certo? Então, se por um acaso alguém perguntar para vocês quantos países nós temos da América do Sul, 13, tá? Esquece isso não, 13, porque nós temos aqui ainda a Guiana Francesa. Eu só tirei ela daqui e passei para cá para explicar essa questão dos territórios aí que pertencem a outros países. A América Central, boa parte são ilhas, né? Então da parte insular, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbado, são ilhas. Belize, né? Belize. Aí nós temos El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá. Esses são países na parte istmica, na parte continental. Professor, quais que são da parte continental? Belize, certo? Belize. Nós temos aí Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, ok? Temos essa representação, né? E El Salvador, né? El Salvador também. O restante, todos eles são da parte insular, certinho? Então, muito cuidado e atenção nisso daí, são ilhas. Olha os estados que dependem de alguma outra região, né? Anguilha, Aruba, Bermudas, Ilhas Caimã, né? Então, outros territórios aí que dependem. Ó, caso aqui de Porto Rico, tá? Atenção para esse, tanto ó, Groenlândia, Porto Rico e Guiana Francesa, a gente vai citar nos próximos slides, tá bom? Olha a Guiana Francesa aqui, ó. Professor, por que território ultramarino? É porque é um território que não está no continente europeu. Então, ele tem que atravessar o oceano para chegar nesse território. Então, por isso que recebe o nome de território ultramarino, tá? Não esqueça desse detalhe. Ultramarino da França. Após a Segunda Guerra Mundial, a Guiana Francesa passou oficialmente a ser considerado território francês. Então, somente após a Segunda Guerra Mundial, que foi resolução de guerra aos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, Conferência de São Francisco, e aí a Guiana acabou sendo oficializada território francês. Atualmente os franco-guianenses, ó, coloquei aqui, você pode ver que eu grifei o N, tá? Porque pode ser tanto com esse N como sem. Então pode ser franco-guianense ou franco-guianense, certo? Então, muito cuidado com isso aí. Então, se aparecer sem um N, também está certo. Por isso que eu grifei ele aqui. São governados pela Assembleia da Guiana, só que é presidida por Rodolphe Alexandre. Ou seja, uma pessoa, um intermediário que a França coloca para governar a política na região. Então, tem a sua Assembleia, isso até mesmo lá na França. Tem 2, 3 representantes lá na França que ficam tendo e sabendo todas as decisões que ocorrem na política francesa e é aplicada na Guiana Francesa, ok? A moeda local é o euro, fazendo até com que pessoas saiam aqui do Brasil, ali do Amapá, da região ali do Amazonas, Pará, e vá trabalhar lá na Guiana Francesa. Por quê? Recebe em euro. O euro hoje, para vocês terem ideia, está na casa dos R$6. Então, você receber aí em euro, você receber aí 2.000 euros, multiplica isso por 6, dá o valor em real
Então aí praticamente 12 mil reais. Então compensa a pessoa, né, trabalhar lá e usar o seu dinheiro aqui. Muitos fazem isso, tá? Só que lá não tem um comércio muito forte. Lá eles dependem muito da pesca, e aí sim, que faz o brasileiro correr atrás lá, isso aqui, ó, a extração de ouro, que aí é bem forte na região, tá? Porto Rico. Porto Rico é um estado livre associado. Como assim? É um estado livre. Porém, né, os Estados Unidos que comandam a região, certo? Então, tem essa situação. Em 1898, a Espanha cedeu Porto Rico para a Espanha. Desculpa, a Espanha cedeu Porto Rico para os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos derrotou a Espanha nessa guerra hispano-americana. Então, com uma questão de vitória e um pagamento pela derrota, a Espanha então cedeu Porto Rico a essa dominação. 1898. Em 1917, o governo dos Estados Unidos estabeleceu que os porto-riquenhos seriam cidadãos do país. Então, todo porto-riquenho tem cidadania estadunidense, certo? E aí ganhou o status de Estado Livre Associado, que dá direito aí à cidadania americana, liberdade de movimento, ou seja, de migração, ida e volta ao território estadunidense. E aqui, para finalizar, nós temos a Groenlândia. A Groenlândia, então, população de aproximadamente 56 mil habitantes, é uma ilha de gelo, mas até bem numerosa. É o território menos densamente povoado do planeta, porque, né, que são só esquimós e tudo mais. A capital, ou a cidade mais administrativa, é Nuuk. É uma ilha autônoma da Dinamarca, como a gente já citou em slides anteriores, desde 1814. Né? Conta com um parlamento próprio para lidar assuntos internos, enquanto o parlamento dinamarquês em Copenhague, que é a capital da Dinamarca, no qual a Groenlândia tem 2 representantes que cuidam de questões internacionais. Então, não é um caso aleatório. Né? A Dinamarca, ela tem a sua imponência. A Dinamarca ele tem o seu poder na Europa. E a Groenlândia manda representantes para a Dinamarca para ficar sabendo tudo o que está acontecendo, não só na política dinamarquesa, mas também no Conselho Europeu, certo? Então, essa é a representação que nós temos dessas ilhas ou cidades e países mais representativos dependentes da América do Sul e do continente americano como um todo, né? Não só apenas da América do Sul. Então é isso, galerinha. Então, finalizamos mais um conteúdo aí, referente a essa regionalização. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, vai lá, me procure. Lucas Roberto Mesquita, Instagram, Facebook ou YouTube. E pode assistir novamente essa aula lá no YouTube, ok? Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.